pequeno problema que tivemos aqui com os meios informáticos, como que estão mesmo ultrapassados, podemos continuar, e então sejam bem-vindos a este debate. Filipe, membro da direção da CNA, cabe-me hoje a tarefa de preparar este debate, cujo tema se relaciona com o setor vitivinícola, que vai estar em debate, e vamos analisar as perspectivas das medidas dos apoios Covid-19. Saúde aqui as agricultoras e agricultores portugueses, e em especial os vitivinicultores, que apesar das dificuldades do setor, se mantêm a trabalhar no horizonte das próximas vindimas que não tardam. Cumprimentar também o painel de oradores, os quais agradecemos desde já a disponibilidade para estarem presentes nesta sessão, o agricultor Osvaldo Antunes, que também ele está com problemas de entrar em direto com imagem, o professor João Diniz e o doutor Alexandre Ferreira. Cumprimentamos também todos os agricultores e o público em geral que assiste em direto através do Facebook da CNA. Este seminário, Setor Vitivinícola em Debate, Análise e Perspectivas das Medidas de Apoio Covid, integra um projeto no âmbito de uma iniciativa comunitária promovida pelo PDR 2020, que é cofinanciado pelo FEADER no âmbito do Portugal 2020. E escolhemos este tema concretamente porque o vinho que produzimos em Portugal, cerca de 50% é exportado para vários países da União Europeia e países terceiros, sendo Portugal o 9º país exportador de vinho a nível mundial. Porém, em especial, devido à pandemia da Covid-19, tem-se acumulado alguns problemas em todo o setor, quer ao nível do mercado externo, quer ao nível do mercado interno, e em consequência também ao nível da produção. Assim, verifica-se o esmagamento dos pequenos e médios produtores de vinho, aqueles que, por norma, têm maiores dificuldades de armazenamento, bem como de penetração no mercado. Também muito reduzido internamente devido às medidas de contenção social e encerramento dos canais de Eureka, dos mercados locais, entre outros. As condições climáticas adversas verificadas nesta campanha também têm sido um problema gravíssimo para o setor, sobretudo em algumas regiões do país. Não tem ajudado a viticultura nacional. Por isso, avistam-se já vindimas em condições muito especiais e difíceis, principalmente condicionadas pela pandemia e pelo aumento dos custos com a produção. Enfim, a situação do setor e da larga maioria dos viticultores é dramática, com reflexos económicos e sociais a preverem-se negativos e muitíssimos avultados. No entanto, todos ouvimos falar de promessas de alguns milhões para o setor. Estão disponibilizados, e é bom frisar, para adiantamento de projetos em execução no âmbito da viticultura, 4,3 milhões de euros, que, pertencendo já aos agricultores, vão ser adiantados. 10 milhões de euros disponibilizados para candidaturas à destilação de crise, de vinho, de denominação de origem e de indicação geográfica. Também 5 milhões de euros disponibilizados para candidaturas ao armazenamento de vinho, também este de denominação de origem e de indicação geográfica. Concretamente na região do Douro, dos cerca de 10 milhões de euros do saldo de gerência do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IVDP, também estão propostos para a criação de uma reserva qualitativa de vinho do Porto, 3 milhões de euros, e 2,6 milhões em proposta
ao IBDP para divulgação e promoção do vinho. Nós questionamos se serão estas as medidas necessárias e suficientes para o setor e para chegar à produção, em especial aos pequenos e médios produtores. Sem mais demoras, passamos a palavra aos nossos convidados. Recordo que cada interveniente terá aproximadamente 7 minutos para intervir, seguindo-se uma primeira ronda de perguntas, se necessário uma segunda, também com espaço para comentários finais dos oradores. Lembrar ainda que haverá espaço para colocação de questões aos nossos convidados, que podem ser colocadas através da caixa de comentários da emissão no Facebook ou através do e-mail cna@cna.pt. Assim, e sem imagem, eu daria a palavra ao agricultor Osvaldo Antunes, que é um agricultor e vitivinicultor da região de Torres Vedras, produtor da marca Várzea da Serra, e que, por dificuldades, não poderá aparecer na imagem deste debate, irá fazer a sua comunicação por telefone. Neste debate, irá abordar as dificuldades que está a sentir na sua exploração face à situação pandémica Covid-19 e aos problemas da vinha, que, no que se refere às condições atípicas do ponto de vista da aleatoriedade climática que está a ocorrer esta campanha, o Sr. Osvaldo Antunes irá prestar o seu depoimento. Sr. Osvaldo, está em condições de entrar em contato connosco? Sim, penso que sim. Então, faz favor. Tá bom, então, muito obrigada pelo tempo que me é devido. E a minha situação, falando por mim, não é óbvio, não posso falar por outros, tenho que falar só por mim. Os custos cada vez mais são mais caros aos produtores. Falamos de produtos fitofármacos, fertilizantes, vamos para as eletricidades, mecanização e manutenção do parque de máquinas. Todos os anos se vê mais custos para se conseguir manter a atividade agrícola, como é óbvio. Depois, como isso não basta, também temos a situação climatérica, cada vez mais adversa aos tempos que nos encontramos hoje, devido às más práticas de todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós contribuímos para para estragarmos o nosso clima. E quando estragarem, certamente não virá outro. Depois, relacionado aos subsídios que os nossos governantes nos querem dar, e além de tardios, são insuficientes, já que eles querem partir para os subsídios, e burocracias. Pronto, que é um país nascido dos outros, mas este torna-se um país um bocadinho burocrático, seja para fazer o que for. E também, agora, com esta nova crise de pandemia, vai ser outro quebra-cabeças. Quem consegue apanhar as uvas com as máquinas, ainda consegue mais ou menos safar. Quem tiver que apanhar as uvas manualmente, vai ter outra carga de trabalho, vai ter mais uma despesa a acionar ao produto final. E já não bastava estas anteriores que eu mencionei, quanto mais agora esta nova pandemia. Em relação à destilação, pelos preços que soube falar, na minha ótica, é preços
abaixo do custo da produção. A produção custa mais do que o preço que estão a pagar por essa parte de eles pagarem a destilação. E o vinho fica mais caro do que o vinho que eles pagam por litro. Em relação ao consumo do vinho, pois a gente sabe que houve, e certamente não sabe até quando é que estes valores de 40% ou 50% consuma menos. Isto é uma coisa que vai, quando isso, no meu entender, acho que isto ainda não bateu bem no fundo, mas neste próximo ano se calhar vai doer mais. Que isto é uma coisa que ainda está mais ou menos recente, porque quando também o dinheiro faltar no bolso português, também o consumo vai ser diferente, para pior. Pronto, aquilo que eu posso dizer mais. O que é que eu posso dizer mais? É que vamos enfrentar uma situação mais dolorosa com o que a gente estava a ter. É claro que isto do Covid, é claro que ninguém tem a culpa, mas todos temos que ter a noção de que isto não vai passar em branco. Isto vai deixar moça e vai deixar marca. E basicamente tenho tudo dito por agora. Se entretanto me for seguir a palavra, direi mais alguma coisa, se for o caso. Sim, muito obrigado. Muito bem, Sr. Osvaldo, muito obrigado pelo seu depoimento. Teremos depois a oportunidade de voltar a conversar. Portanto, pedia-lhe que se mantivesse em linha, porque podem surgir algumas questões direcionadas para a sua intervenção e depois pedir-lhe o seu apoio na resposta a algum ouvinte que efetivamente quiser colocar questões nesse âmbito. Volto a relembrar que os participantes que estão a acompanhar o debate pelo Facebook podem colocar as questões aos nossos convidados através da caixa de comentários da emissão do próprio Facebook ou através do e-mail cna@cna.pt. E sem mais demoras, passava a palavra ao Dr. Alexandre Ferreira, que está connosco, que é economista, grande conhecedor das causas do Douro, presidente da Associação da Lavoura Douriense e futuro candidato à presidência da direção da Casa do Douro. E neste debate fará uma abordagem mais direcionada para a sua região, uma perspectiva abrangente do ponto de vista da produção anti-Covid. Então dava a palavra ao Dr. Alexandre Ferreira. Muito boa tarde a todos os participantes e a quem nos está a ouvir. Não sei se o meu som está bom, se me estão a ouvir, presumo que sim. Muito obrigado à CNA pelo convite e ao Sr. Osvaldo e ao professor João Diniz por nos estarem aqui a acompanhar. É com muito prazer que, em nome da região do Douro e em nome dos mais de 16 mil viticultores que representamos, é com muito prazer que estou aqui, se os meus conhecimentos e a minha experiência ajudarem a melhorar o bem-estar e o rendimento dos pequenos e médios viticultores, que são quem fazem pela região do Douro a primeira região demarcada do mundo, já fico satisfeito. Pois estamos num problema único no nosso século, que é o Covid. Nenhum de nós que estamos vivos passou por uma situação igual. Estamos todos a aprender todos os dias e as crises chegam a todos os setores. O país esteve parado 2 meses e meio e, curiosamente, não quero ser mal interpretado, há apoio para todas as indústrias, o que é legítimo.
só se fala em milhões, abrimos a televisão, abrimos o rádio e só ouvimos milhões e milhões, já é milhares de milhões. Já alguns de nós, mesmo eu sendo economista, teremos alguma dificuldade porque são tantos zeros que já ninguém sabe a diferença entre 1.000 milhões e 1 bilhão. Portanto, a verdade é que, para além dessas boas vontades e desses anúncios de dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, aqui é que se pode dizer rios de dinheiro, pipas de dinheiro a virem para o nosso país, a minha pergunta, enquanto representante dos pequenos e médios viticultores, é saber em que medida é que parte desse dinheiro chegará à produção, se é que chega alguma. Estou um pouco cético por 2 ou 3 ordens de razões. Em primeiro lugar, fala-se, ainda há pouco o Sr. João Filipe falou, nos 4,3 milhões de adiantamento, 10 milhões para apoio à destilação, 5 milhões para armazenamento, 3 milhões para redistribuição do saldo de gerência do IVDP. Tanto milhão, vamos ver se nos entendemos. Em primeiro lugar, ainda não há vinho Covid. O vinho Covid está nas videiras. O vinho de que estamos a falar, que toda a gente está a pedir apoio ao armazenamento, é vinho do ano passado. Eu não estou a dizer que não seja preciso. A região do Douro está muito desprotegida há muitos anos. Esta situação do Covid só veio piorar. E o que é que aconteceu? Toda a gente sabe que há, eu não gosto de chamar guerra, mas toda a gente sabe que há 2 profissões no Douro. Há o comércio e há a produção. Eu sempre digo que sem produção não vale a pena haver comércio, não há nada para vender, mas sabendo só produção e não havendo quem venda, também não vale a pena produzir. Portanto, as profissões, em vez de estarem de costas voltadas, deveriam há muito tempo estar de mãos dadas. Isso não acontece, não sei porquê, e eu que já disse, o meu amigo já disse que eu era candidato à direção da Casa e já lá vamos. Se os viticultores me reconhecerem competência e capacidade para os representar, a primeira coisa que eu farei é ver se as profissões se entendem, porque o que nos une é o vinho do Porto. Mas o vinho do Douro não é só do Porto. Portanto, quando me falam neste momento em apoio para o armazenamento, a minha pergunta é esta: para quem é que vai esse apoio? Para os viticultores não vai de certeza, porque quem tem o vinho para armazenar são os comerciantes. Isto é, se os comerciantes não venderam o vinho, agora vão receber um apoio e não estou a dizer que não precisem dele, nada disso, mas esse apoio não vem para a produção. Segundo lugar, e espero ser bem entendido, no vinho a crise Covid ainda não existe. E não são palavras minhas. O Sr. Presidente do IVDP veio dizer há um mês a esta parte que não se verificava neste momento ainda uma retração na compra de vinho. Não sou eu que digo, não sou eu que tenho os números, mas, segundo ele, uma afirmação que fez há cerca de 1 mês e meio, se a memória não me falha, foi que as exportações de vinho tinham aumentado cerca de 2,7% em valor, em quantidade, e 3,2% em valor. Não é que seja muito, mas não diminuíram. Portanto, falar até há mês atrás, pela boca do IVDP, em crise de venda de vinho por causa do Covid, parece-me que não é verdade. Mas vai haver crise, não pensem agora que eu que sou o velho do resteiro, vai haver crise, porque os senhores comerciantes começaram já a dizer que cuidado, porque não vai haver compras de vinho em setembro, as compras vão ser reduzidas, o preço a pagar vai ser reduzido. Até já se fala, isto no Douro vive-se muito de boar. Já se fala que a pipa de vinho generoso, que é paga normalmente a 1.000 euros, que vai ser paga a 600. Ora, num ano que para os viticultores do Douro foi um ano particularmente difícil, porque houve condições meteorológicas adversas, houve muito calor, houve chuva fora de tempo, toda a gente sabe que o calor, as temperaturas altas, conjugadas com umidade, dão aparecimento de doenças, há ovídio, há míldio, há tratamentos fitofármacos que têm que ser feitos em muito maior quantidade. Eu tenho colegas que já puseram sulfato 5, 6, 7 vezes. Portanto, os custos de produção estão a aumentar em catadupa
E a promessa de que o vinho em setembro não vai ser comprado já começa a existir. Já há grandes comerciantes de vinho do Porto que já escreveram cartas aos seus vendedores habituais, dizendo que este ano não compram para além do benefício, só compram 30% acima do valor do benefício. Isto é, um pequeno viticultor está em pânico. Agora, eu consultei algumas cooperativas, a sua grande maioria, e não há vinho na produção, segundo eles. Não há vinho acumulado na produção. O vinho do ano passado está vendido. Portanto, o apoio ao armazenamento virá para o comércio. Não estou a dizer que não é preciso, mas não virá para a produção. Portanto, do apoio ao armazenamento para a produção, zero. A minha pergunta é, se o pequeno e médio viticultor não conseguir vender o seu vinho, se o conseguir vender a preços 40% abaixo do seu valor, não vai subsistir. E a minha pergunta é, o que é que o governo está a fazer para, isso sim, canalizar verbas que vêm da União Europeia para ajudar aqueles que não conseguiram receber o produto da sua venda que fosse suficiente para arcar com os custos de produção. Isso é que me preocupa. E não ouço nenhum governante a dizer isso. Mas, relativamente agora à representação, a Casa do Douro, que desapareceu em 2014, era quem deveria nomear os seus representantes no interprofissional. Hoje, o Conselho Interprofissional tem a representar o comércio, a associação, os delegados da Associação de Empresas, pronto, que tem o seu lugar legítimo, foram lá colocados e o lugar é deles, ninguém contesta, e tem a representar a produção. Uma associação que se chama Federação de Inovação do Douro, que não representa mais de 18% dos viticultores nacionais, que está no interprofissional ocupando 100% dos lugares, e o meu problema é este, ou o nosso problema é este, onde estão representadas na produção os 82% de viticultores que estão de fora. Portanto, se eventualmente, que eu não acredito, se esses milhões todos forem dados ao Douro, a minha pergunta é, na parte que acaba a produção, são dados a quem? À Federação, que representa 18% dos viticultores, e os outros 82%. Olha, eu, por exemplo, que sou um produtor particular, não estou inscrito na Federação porque não posso, como é que a Federação me reconhece? E esse dinheiro, só um minuto, eu acabo já, esse dinheiro a vir para a produção, devia vir sim para o IBDP, porque o IBDP conhece, tem o cadastro dos viticultores, e esse sim saberá onde chegarão as ajudas. Penso que já excedi o meu tempo, portanto não quero excedê-lo, mas muito mais haverá que dizer, se for caso disso. Muito obrigado. Com certeza, ainda voltaremos a falar. Aliás, já há algumas questões colocadas acerca desta matéria, que é uma matéria que na região do Douro está a ser bastante discutida e está a vir a lume. Portanto, voltaremos com certeza ainda a estes temas. De seguida, passava a palavra ao professor João Diniz, que está connosco, que é também um pequeno produtor e membro da direção da CNA, e que traz-nos uma visão global do setor no contexto da produção e das medidas de apoio ao Covid-19. João Diniz. Muito boa tarde, portanto, a quem vê e escuta, votos de saúde, e aos viticultores, voto de que haja uma colheita, uma vindima razoável e que se consiga vir a escoar o nosso vinho a preços razoáveis. Bom, sobre o tema, eu queria adiantar umas notas prévias. Assistimos também nisto a pretexto dos apoios especiais por causa da Covid-19, temos assistido a uma intensa propaganda dos milhões. E repete-se, milhões e milhões e milhões, o que é uma verdadeira ofensa à dignidade social dos pequenos e médios agricultores, a quem esse dinheiro não chega lá. E a nossa pergunta logo aqui é, afinal, quem é que fica com os milhões? Onde é que fica? Depois, a segunda nota é que o curto prazo e a pandemia têm dinâmicas, exigem medidas de apoio, sim senhor, mas também não podem escamotear
não podem escamotear aquilo que nos aconteça no médio e no longo prazo. Por exemplo, ainda hoje o primeiro-ministro anda em Bruxelas e tem andado a procurar evitar cortes nas verbas da União Europeia para o desenvolvimento rural de 2020 a 2027. Ainda não está garantido, ainda não está preto no branco que não haja cortes nas verbas do desenvolvimento rural para o próximo quadro 2020-2027. E, portanto, estas verbas agora propagandeadas para a Covid-19 é suposto virem do desenvolvimento rural já deste novo quadro 2020-2027. Ora, se ainda por cima agora houver cortes, e ainda não está preto no branco que não os haja, o negócio é pior ainda. Para Portugal, para o nosso país, é ainda pior. Também o orçamento do Estado, afinal, é quem mais lucra com a situação. Veja-se bem, propagandeia-se milhões de apoios públicos e põe-se o orçamento do Estado Nacional a ganhar dinheiro com isso. Ou seja, passando as verbas agora previstas, anunciadas, do desenvolvimento rural para as ajudas diretas, o regime de pagamento base, por exemplo, deixa de ser necessário o cofinanciamento nacional. E, portanto, o Orçamento de Estado, com este negócio, ganha cerca de 20 milhões de euros por serem utilizadas todas as verbas anunciadas. Portanto, deveria haver, até já, previsão de uma medida de facto excepcional ao sistema chamado de minimis, que nem sequer precisa de autorização prévia da Comissão Europeia para ser aplicado, em que o Ministério da Agricultura e o Governo podiam ir a esse quadro buscar uma ajuda excepcional, até porque o Orçamento de Estado prepara-se para ganhar dinheiro com o negócio, para ajudar os pequenos e médios produtores à perda de rendimento. Bom, outra nota já agora é que o IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, não respondeu às perguntas que a CNA lhe fez, tendo até já como objetivo este nosso debate que está a correr. E, portanto, o IVV sonega informação onde não devia fazê-lo, porque é suposto o IVDP ter informação para poder até gerir, tem essa incumbência, gerir este tipo de apoios à vinha e ao vinho. E, portanto, aqui assinalamos essa omissão. Mas pronto, está definido o quadro para estas ajudas. Primeiro comentário, além do mais, já tardam e corre-se o risco de não chegarem até outubro, como está prometido. Corre-se o risco de não chegarem aos viticultores até outubro de 2020, deste ano. Portanto, são precisas correções às medidas agora programadas e até novas medidas de apoio para evitar que, afinal, esta propaganda toda não acabe num fiasco para os viticultores e para os viticultores, em primeiro lugar. É que a adesão, os prazos já terminaram, portanto, os prazos iam estar em contínuo até ao fim da vindima, ser possível os agricultores e até os armazenistas candidatarem-se a estas ajudas até ao fim da próxima vindima, justamente para poderem saber melhor as linhas com que se cozem. Enfim, há pouca adesão, lamentavelmente também porque a colheita, enfim, eu estou na região demarcada do Dão, a colheita, pelo menos nesta região demarcada do Dão, se avizinha fraca, comparativamente com uma vindima normal, e, portanto, houve uma adesão fraca a estas medidas. Fraca na destilação, muito fraca à destilação e fraca ao armazenamento. Logo, porque as ajudas definidas não cobrem, como já foi dito atrás, praticamente não cobrem os custos de produção, como a produção da vinha. Portanto, os viticultores, a maior parte, vendem as uvas às adegas, aos privados, para que se faça vinho, e sem festa não há vinho, e, portanto, tem havido, de facto, uma redução de consumo nessa tal coisa que chamou o canal Eureka, turismo, restauração, tem havido redução de consumo para os vinhos VQPRD, vinhos DOC, vinhos de indicação geográfica. Parece que para o vinho do Porto não tem sido bem assim, e ainda bem que não tem sido. Portanto, é necessário que aumentem as ajudas. Primeiro, haja prazos
até pelo menos ao fim da próxima vindima. Prazos de candidatura, quer à destilação, quer à armazenamento. Que as ajudas se alarguem aos vinhos de mesa, aos vinhos não certificados. Isto é contraditório, isto é controverso até. Mas porquê é que o IVV e o Ministério da Agricultura não alargam esta medida aos vinhos não certificados? Que motivos inconfessos é que eles têm para não fazer uma medida que até nos parece elementar? Portanto, ou seja, será que o IVV não fiscaliza as entradas de vinho ilegais no nosso país vindas de outros países? Será que não é feita essa fiscalização? Nós não temos alertado para isso e temos dito que não tem havido fiscalização eficaz. Começa no IVV, acaba na ASAI e por aí fora no governo. Será por isso que não alargam a medida aos vinhos a granel? Ora, os vinhos a granel também precisam de uma medida de destilação transparente para as adegas e produtores poderem despejar os armazéns de vinho que têm em estoque. E, portanto, nós reclamamos que sim, e que cada candidato a vinhos que faça prova documental da origem desses. De onde é que eles vieram? João Diniz, peço desculpa, mas vamos ter que terminar esta primeira ronda, teremos a oportunidade de continuar a falar e, de facto, este último assunto vem ao encontro de uma das questões que nos surgiu agora, que há um viticultor que coloca a questão porque é que a intervenção prioriza os produtos mais perecíveis, os brancos, região do Douro, Minho e Parque do Dão, e não considera uma contradição entre estar a direcionar a medida para estes vinhos e, simultaneamente, DOP e IGP, e deixar de fora os vinhos a granel. Portanto, se é os mais perecíveis, então os vinhos a granel são mais perecíveis que os DOP e os IGP. O João Diniz acabou de dar resposta a esta questão. Uma outra questão também colocada tem a ver com o Vitis. Houve aqui um aumento significativo nas verbas alocadas ao Vitis, que passou de 50 milhões de euros que estavam previstos para 2020 para 73,5 milhões, e a questão é colocada para o produtor, e é colocada diretamente ao produtor, ao Sr. Osvaldo, e pergunto, em que medida é que o Sr. Osvaldo considera que este programa pode, e esta dotação financeira, este valor, este aumento de valor, pode beneficiar os vitivinicultores na reestruturação da sua vinha? Deixe-me só complementar que também foi informação colhida recentemente da Sra. Ministra no dia 14, na audição que esteve na Assembleia da República, que de 2001 a 2018 foram reestruturados 71 mil hectares de vinha. 50% beneficiaram as regiões do Douro e Alentejo, com exceção de 2018, que tivemos, quer dizer, e não se compreende aqui uma política aleatória em que, em 2018, logo após um período de incêndios de 2017, tivemos como dotação para esta medida 25 milhões de euros, em que 5 milhões eram para investir especificamente nas regiões dos incêndios. Passámos de uma dotação de 40 milhões no ano anterior, que foi duplicada para 80, para 25 num ano em que precisávamos de reestruturar a vinha em regiões que foram fustigadas pelos incêndios. E então, eu perguntava então ao Sr. Osvaldo o que é que ele acha do programa Vitis, se na qualidade de produtor considera que é um programa que deve ser mantido e reforçado porque permite a reestruturação da vinha no país. Sr. Osvaldo?
Sim, sim. Enfim, quem manda nisto tudo, que é a palavra da ordem, quem manda nisto tudo, que é mesmo assim, por exemplo, eles dão, como é que eu explicar? Eles dão apoio para pôr as vinhas. Mas, por exemplo, eu o ano passado pus meio hectare de vinha, ninguém me deu apoio nenhum. Aqui há 2 ou 3 anos, houve um colega que pôs 4 ou 5 hectares de vinha, eu não sei se ele chegou a receber o pôs de vinha e até hoje eu não sei se ele chegou a receber o dinheiro dos apoios. Pronto, mas eu também não estava a ouvir muito bem. Portanto, desculpe, Sr. Osvaldo, podemos concluir que a dotação que normalmente cabe ao programa VITIS não chega aos pequenos e médios agricultores. Por exemplo, esta campanha foram aprovadas 3.467 candidaturas, mas candidaturas agrupadas. Quer dizer que pequenas candidaturas de pequenos viticultores, não são aprovadas. Penso que respondemos assim à questão colocada pelo nosso ouvinte. Passava de seguida para uma outra questão, também ela que considero de alguma forma interessante, que tem a ver com a criação da reserva qualitativa, medida específica de armazenamento para o vinho do Douro, que tem, neste momento, uma dotação de 3 milhões de euros alocada. A produção e o comércio têm reclamado a descativação de os cerca de 10 milhões que, neste momento, são provenientes do mesmo fundo. O Dr. Alexandre considera que outras medidas podem ser também adequadas à região no sentido de mitigar os efeitos da pandemia, ainda que os efeitos que possam vir a surgir no futuro? Sim. Claro que há outras medidas que podem e devem ser implementadas. Eu não quis dizer há bocado que não há crise no Douro. A crise no Douro há desde 2015, ou se calhar até para trás. O problema é que esta pandemia veio agudizar os problemas que já existiam. Todos os anos, por esta altura, julho, agosto, quando há o comunicado de Vindima, todos os anos, a ideia é sempre a mesma, lançar uma ideia de que há muito vinho, que não há comércio, que não há quem o compre, tudo no sentido da baixa de preço. E depois, no ano seguinte, vem-se dizer que as exportações aumentaram, o vinho de Porto aumentaram, os comerciantes agora também compram quintas, portanto, é porque vale a pena estar no Douro. Quando me falam no apoio à reserva qualitativa, muito sinceramente, eu penso que isso é uma falácia. O apoio, a questão é esta, há duas profissões no Douro, há quem produz e quem comercializa, e o apoio tem que chegar às duas profissões na medida em que elas dele precisem. O problema é que a reserva qualitativa, para quem é o apoio? A reserva ao armazenamento é para os comerciantes, a reserva qualitativa é para os comerciantes que vão guardar o vinho. Quer dizer que o viticultor um dia destes paga o vinho 2 vezes, entrega-o mais barato porque há muito vinho. Depois, ele que perde o dinheiro quando o vende, o subsídio vem para quem o comprou. E depois ainda tem um apoio para a reserva qualitativa, porque tem que guardar o vinho e não pode vender logo, e vem mais um apoio. Quer dizer, eu em vez de vender uma pipa de vinho por 1000 euros, vendo-a por 600, já perdi, não tenho apoio nenhum. Quem a compra por 600, muito abaixo do seu valor, vai vendê-la daqui por 2 ou 3 anos, exatamente por preço, que depois não há vinho Covid, e vinho pré-Covid e vinho pós-Covid, depois há vinho. Portanto, há aqui uma forma interessante de se falar nos milhões e eles nunca chegam a quem deles precisa. Nisso é que era preciso haver uma representação da produção forte, que neste caso era a Casa do Douro. E deixem-me dizer uma coisa en passant. A Casa do Douro tem capacidade de armazenamento para 20 milhões de litros de vinho, tem as cubas ao abandono,
tem há 5 anos que tem os armazéns parados, que tem as delegações paralisadas, está tudo encerrado, as cubas estão-se a estragar. Ora, era uma boa altura em que neste momento, se vai haver vinho a mais, o que eu devido, mas se vai haver vinho a mais, era uma boa altura para a Casa do Douro armazenar esse vinho e prestar um bom serviço à região, mas à produção e não ao comércio. Portanto, a reserva qualitativa de qualidade que vai ter algum apoio, venha ele, ouça, o apoio que venha do poder, que venha da União Europeia, venha ele, que tudo que venha é pouco. Agora, vamos ver, como diz o João Diniz e bem, esse apoio não vai chegar ao pequeno e médio viticultor, porque nunca chegou. E como todos os anos é isto, antes da vindima há que lançar o papão, não é? Mas eu não conheço nenhum ano em que as uvas tenham ficado nas videiras e em que o vinho tenha deixado de se vender. Eu não conheço nenhum. Vejo os comerciantes cada vez a fazerem maiores investimentos, vejo a comprarem quintas, é porque o vinho vale a pena, e vejo os pequenos e médios viticultores a abandonar as suas propriedades e a vendê-las ao desbarato a quem tem dinheiro para as comprar. Isso é que não está bem, por isso é que é preciso uma associação de viticultura forte, é preciso alguém que efetivamente represente os pequenos e médios viticultores que neste momento não estão representados. Tenho aqui uma questão que também acabou de chegar, de caráter mais transversal. E eu propunha que o João Diniz respondesse. Há um produtor, que também é vitivinicultor, que fala que, por ser também vitivinicultor, que as ajudas que recebe pelo desenvolvimento da sua atividade agrícola, para além da vitivinicultura, lhe dariam muito jeito se fossem antecipadas, se fossem também atribuídas outro tipo de ajudas. E refere-se a eletricidade verde, um benefício à eletricidade verde, um benefício acrescido na diminuição da incidência da carga fiscal do gasóleo colorido e marcado, gasóleo agrícola. João Diniz, não achas que seria uma medida que, ainda que transversal, podia beneficiar os viticultores, os pequenos e médios viticultores do país? Sim, senhor, a CNA tem travado uma luta justamente também nesse campo. Aliás, nós fomos os primeiros a dizer logo que o primeiro anúncio desta ajuda Covid-19 para o vinho era curta, não ia chegar. Não ia chegar, tendo nós a noção do vinho por escoar, há redução de consumo de vinhos e da próxima campanha já também escoamento e preços para a próxima campanha. Se, neste caso, se os preços estipulados para a destilação dos vinhos, os preços que estão em portaria, fossem aumentados para o dobro, não era muito. Continuava o pequeno e médio viticultor a mal ganhar para o seu trabalho e para os custos de produção. Sobretudo é para os custos de produção. E, já agora, que ajuda também ao vinho de mesa atingisse os 30, 35 cêntimos na base de 12 graus, fazendo o IVV prova de que os vinhos que apareciam, vinhos a granel, a proveniência desses vinhos tinha que ser nacional. E, portanto, o IVV, se não faz e não tem feito com eficácia a fiscalização, que faça. É para isso que existe o IVV e não é só para depois, por exemplo, agora aqui na limpeza das florestas, porem a GNR em cima dos pequenos e médios proprietários florestais, alegadamente porque não limparam as suas parcelas. Quer dizer, é sempre para os mesmos que depois vêm as contraordenações e as multas. E isso também não pode ser. Mas indo à questão, a CNA é a única das estruturas ligadas à agricultura no nosso país que tem reclamado, desde os incêndios de 2017, que queimaram floresta, também queimaram vinhas,
desde os incêndios de 2017, às intempéries, às cheias, às ventanias, às granizadas, à própria geada, ao gelo, que seja montada uma ajuda especial em situações de calamidade, uma ajuda a fundo perdido por perda de rendimento. Uma vinha, enfim, o Vitis tem essa margem. O Vitis tem a margem da recuperação de rendimento dos 3 anos. Só que o Vitis, mesmo agora nesta medida, e apesar de ter um reforço significativo, este reforço só é significativo, e é, porque a dotação inicial era muito baixa. Quer dizer, quem é que disse ao IVV e aos ministros da Agricultura, que têm passado uns atrás dos outros, que a verba que estava destinada à reestruturação da vinha era uma verba suficiente? É que NAS sempre disse que não chegava, que era preciso reforçar, e já diz isto há anos, porque de facto o Vitis revelou-se um programa com interesse para os viticultores, também para pequenos e médios, e não apenas para grandes, que esses sim também lá têm ido buscar muitos e muitos milhões. Esses sim, as grandes exportadoras no Douro, as grandes empresas de produção intensiva de vinho, no Douro e fora do Douro. Sim, porque já se faz vinho produzido intensivamente no Douro, com o IVDP a fazer de conta que não sabe, com o IVDP a fazer de conta que não sabe, e mais, até se faz no Douro Superior, com a rega irregular da vinha, com o IVDP a fazer de conta que não sabe. Portanto, porquê? Porque lá está. Quer dizer, ninguém ousa tocar, de facto, nos senhores que mandam nisto tudo. Meia dúzia das grandes exportadoras no Douro, e eu estou agora a entrar aí no terreno do Alexandre, mas também conheço razoavelmente o Douro, para reclamar que tem que haver, de facto, uma nova maneira de apoiar, de fazer chegar as ajudas públicas aos pequenos e médios produtores de vinho. Esta ajuda à perda de rendimento é uma ajuda de sobrevivência de milhares e milhares de pequenos e médios agricultores. Também, a eletricidade verde, por acaso, neste orçamento suplementar, houve uma proposta que chegou e que foi aprovada para haver a eletricidade verde. A eletricidade verde, que já houve, noutras alturas, a pretexto da seca, nesses casos, que haja houve benefício do chamado subsídio ao gasóleo, que é um benefício fiscal, houve melhoria nos últimos anos, nos últimos orçamentos de Estado, também houve melhoria. Portanto, até 2.000 litros, há uma bonificação de 6 cêntimos por litro. Isto são todas propostas que a CNA tem reclamado insistentemente, e ainda agora, muito recentemente, com a senhora Ministra da Agricultura, voltámos a falar na falácia. Quer dizer, parem com a propaganda dos milhões. Isso é um atentado à idoneidade e à dignidade social dos pequenos e médios agricultores, que nunca veem esse dinheiro. Então, digam-nos onde é que esse dinheiro tem ficado. Mostrem os quadros, digam os nomes das empresas, porque são dinheiros públicos e isso deve saber-se. Mas o problema é que esse dinheiro acaba por não sair. Aliás, estas medidas Covid-19 para o vinho correm já sérios riscos de ser um fiasco. E, portanto, de defraudar expectativas, de não ouvirem aquilo que a CNA tem dito. Enfim, terão ouvido que os 10 milhões eram insuficientes na dotação inicial. Mas nós aí logo dissemos, nem o dobro chega. Nem o dobro vai chegar. E, portanto, este do Vitis, da reestruturação da vinha, mesmo com este reforço, não chega. Quer dizer, há centenas de candidaturas de projetos que não foram aprovados, mesmo com este reforço. Lá está, porque de início a dotação que lhe foi atribuída no Orçamento de Estado era insuficiente. E, portanto, agora até parece que fizeram um grande reforço. Enfim, tem significado, é dinheiro, mas não chega. Já agora, no Douro, acho que este mês, muito proximamente, sairá o comunicado da Vindima, não é? O comunicado da Vindima, que é quantidade de benefício, chamada transformação dos mostos de vinha de uva do Douro em mostos de vinho generoso ou vinho fino, que depois dará o vinho do Porto. Portanto, isso todos os anos sai. E, portanto, do ponto de vista da CNA, não há redução do benefício, comparativamente, pelo menos, com a campanha anterior, e não há redução do preço da produção. E aí o IVDP
aí o IVDP, e nós reclamamos que o IVDP aplique o dinheiro que retira na região demarcada do Douro em benefício dos agricultores da região demarcada do Douro. Que não venha lá o Ministro das Finanças repara o taxa do IVDP, como já fizeram noutras alturas. Agora, provavelmente, para pagar o novo banco e as vigarices da banca em geral. Portanto, não é isso. Esses 10 milhões que sejam aplicados ao Douro, e é mais uma altura de o fazerem, e essa competência é do IVDP, do Sr. Ministro da Agricultura e do Sr. Primeiro-Ministro, que é o chefe do governo, que saibam. Portanto, a eles nós temos apresentado essas propostas e essas reclamações. Portanto, e exortando os dois, neste caso, a que se unam em torno aqui da Associação da Lavoura do Douro, para que se unam em torno da candidatura do Sr. Alexandre à Casa do Douro, para que, de facto, lutem pelos seus interesses. O Douro, a região demarcada do Douro, não há sem muitos e muitos médios viticultores uruguaios. Pode haver outra coisa. Região demarcada do Douro não há. João Diniz, esta questão e este assunto que acabaste de tocar também é uma das questões que aqui surgiu, que tem a ver com a fixação do benefício que, segundo a informação que acabou de me chegar, será no dia 23 de julho pelo Interprofissional. Não sei se o Dr. Alexandre confirma que será 23 de julho que se vai fixar qual o quantitativo de benefício. E a questão que se coloca é que o Douro, em 2019, beneficiou de 108 mil pipas, já beneficiou de menos 8 mil que em 2018 e fala-se agora que poderá vir a ter cortes significativos a este número. Como é que o Dr. Alexandre encara esta realidade? Será que já nos falou várias vezes da sua preocupação quanto ao valor da comercialização, mas quanto ao valor do quantitativo do número de pipas ainda não se pronunciou. Gostava também que se pronunciasse para poder esclarecer mais este nosso interveniente. Com muito gosto. É uma das questões que nos preocupa e é se calhar uma das questões que move a minha candidatura. Nós falamos desde 2015, quando a atual Federação usurpou todos os lugares no Interprofissional. Nós contestamos a situação em tribunal. Nós não entendemos como é que a nossa associação, que representa cerca de 16.500 viticultores, foi afastada do concurso, quando a associação que está hoje na Casa do Douro representa 3.800 viticultores e ganhou o concurso, quando as condições ganhava quem tivesse mais viticultores e para ir a concurso tinha que ter mais de 5.000. Não sabemos como é que uma associação com 3.800 foi sequer admitida a concurso e ganhou. Mas isso está em tribunal a ser decidido. Agora o governo PS e bem fez a reversão da lei, a lei 73 acabou com o concurso, portanto a situação no tribunal vai ser arquivada por insuficiência superveniente da lei, não tem interesse porque a lei foi revertida e a Casa do Douro, o edifício voltou a ser dos viticultores e vai haver eleições no Douro. Só para isso já valeu a pena a associação que eu represento ter-se criado, porque se agora podemos ir a eleições um viticultor, um voto, que não é de maneira nenhuma o que a Federação quer. Todos têm, a democracia tem destas coisas, não é? Todos têm direito a escolher os seus representantes e eu não sei porque é que até agora ainda não houve eleições, mas adiante. Quanto ao benefício, é verdade, houve uma baixa de 8 mil pipas de benefício e é preciso explicar aqui a quem nos ouve, porque os do Douro conhecem bem, mas há outras regiões que não conhecem. Benefício não é subsídio, benefício é uma cota de mercado, benefício é a quantidade autorizada, como disse o Diniz e bem, é a quantidade autorizada de transformação de mosto para vinho de Porto. Portanto, todos os anos é como a cota leiteira, é como a cota dos tomates, é como a cota que quiserem. Portanto, todos os anos o Interprofissional reúne e autoriza a produzir X pipas de vinho generoso. O ano passado houve um abaixamento de 8 mil e este ano
a nossa propositura, se já tivesse havido eleições e se nós já tivéssemos sido eleitos, ou nós ou alguém, porque uma eleição é uma eleição, tinha que pugnar para que o benefício pelo menos fosse mantido, porque a maioria das pequenas propriedades mantém-se com o benefício. Se houver uma quebra substancial do benefício, o que é que acontece? Isto é muito difícil de explicar em 2 minutos, porque quem está fora não entende, mas o viticultor entende isso. Uma pipa de vinho com o tal cartão, com autorização de benefício, é vendida sensivelmente a 1.000 euros. E se a mesma pipa de vinho, produzida no mesmo terreno, se não tiver benefício, pode ser vendida a 200, que não cobre os custos de produção. Mas depois o vinho, quando chega à mão dos comerciantes, é igual. Quer dizer que se eu como comerciante puder comprar uma coisa por 200 euros, quando ela me custaria com um papel 1.000, obviamente que eu vou fazer para que o quantitativo seja o mínimo possível, que é para comprar abaixo do custo de produção. Isto é legítimo, é a vida, é o comércio, é o que se vê. Mas nós, enquanto representantes dos viticultores, teremos que lutar para que o benefício seja aumentado. Senão as explorações desaparecem. O que é que acontece? Com esta brincadeira que aconteceu nos últimos 5 anos, a produção, o pequeno e médio viticultor, não está representado no interprofissional. E eu confirmo, no dia 23 de julho vai haver uma reunião do interprofissional que deveria ter gente da produção e gente do comércio, e tem, neste momento, gente da produção, que são no seu lugar legítimo, e tem gente do comércio, e tem gente que diz que é da produção, mas que em boa verdade só representa 18% da produção. Portanto, está ao serviço do comércio. Quer dizer que nós vamos ter alguém no interprofissional que está ilegítimo. Neste momento o interprofissional não deveria estar a funcionar, porque não tem representatividade dos viticultores do Douro, e as pessoas que estão, os pequenos e médios viticultores que estão neste momento a granjear as suas propriedades, estão com o coração nas mãos, porque quem está a lutar pelos seus interesses não está representado no interprofissional. Portanto, no dia 23 de julho vai aparecer um comunicado que vai dizer que, por causa da crise, espera-se vender muito menos vinho de Porto. Portanto, já estamos a fazer futurologia, que o vinho não vai ser vendido, os comerciantes não vão comprar, por isto e por aquilo, e depois chega-se a setembro e não sobra vinho. Ele é todo comprado, só que é comprado por um preço muito inferior. E era preciso que o poder, era preciso que a Sra. Ministra tivesse atenção a isso, e eu penso que o Governo também terá muitos problemas para resolver. A situação que o país vive não é fácil, ninguém está a dizer que o trabalho da Sra. Ministra seja fácil, não é. A meu ver, ela estará mal informada, porque devia vir ao terreno, devia ouvir os viticultores todos, e está a ouvir só uma pequena parte, está a ouvir os gigantes produtores, e não está a ouvir os pequenos e médios, que são, em nossa representação, da nossa parte, são 16.500. Não têm voz. Nós representamos 16.500 viticultores que não têm voz, não são ouvidos. Ninguém sabe o que eles precisam, ninguém os ouve. Portanto, era preciso, já deveria ter havido eleições, ganhasse a nossa candidatura, ganhasse outra qualquer, mas os viticultores têm o direito de eleger quem querem que os represente. Não é meterem meia dúzia de pessoas lá, e são mesmo meia dúzia de 6, que dizem que representam e não representam coisa nenhuma, e depois cozinham um comunicado que não vai ser favorável aos nossos viticultores, e aí sim a crise Covid vai aparecer. Aí é que vai aparecer aqui. Quando agora houver um corte de 20, 30, 40, já se fala em corte de 40%, vejam o que é, portanto, beneficiarem 100.000 ou 90.000 pipas. É o descalabro, é a queda do Douro, é o abandono em catadupa das pequenas produções. Nós não podemos permitir isso. Portanto, a nossa proposta era esta: pelo menos manterem o benefício do ano passado, 108.000 pipas. E depois sim, haver apoios. Se o vinho não for comercializado, depois sim haver apoios, mas vamos esperar pelo vinho Covid, não vamos fazer o saldo do Douro antes de se verificar a crise. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Essa também é a posição da CNA. Aliás, muito recentemente fizemos sair um comunicado cuja nossa opinião era, pelo menos, manter o benefício nas 108.000 pipas, à semelhança do que aconteceu em 2019. E uma última questão, e que não poderia deixar de colocar, sendo o Dr. Alexandre um futuro candidato à Casa do Douro,
e tendo a senhora Ministra, agora no dia 14/7, na audição da Comissão de Agricultura e Mar, referido que o processo eleitoral da Casa do Douro será retomado logo que possível, eu colocava-lhe a questão, na sua opinião, o que considera expectável logo que possível, atendendo a que estamos numa fase difícil, aproximam-se as vindimas e vamos ter, provavelmente, mais um ciclo sem eleições na Casa do Douro. É uma questão importante, ainda bem que me coloca. Eu tive o cuidado de escrever à senhora Ministra, alertá-la para o problema. Ninguém está contra a pandemia que se vive. É um flagelo terrível que nos aflige a todos, mas o país não pode parar. O país teve parado 2 meses e meio. Há outros setores como o vinho que tiveram problemas graves. Veja-se a restauração, por exemplo, que teve as portas encerradas e o que acontece aos milhares de empregos que estão por aí distribuídos. Veja-se o turismo. Portanto, eu não estou a reivindicar, enquanto representante dos viticultores do Douro, não estou a reivindicar 100% das medidas de apoio e da preocupação do Governo. Estou a reivindicar alguma. A Casa do Douro realmente era uma associação de viticultores. Por uma questão que aconteceu em 2014, a nosso ver mal, o então governo Passos Coelho e a ministra Assunção Cristas, ligada ao CDS, quiseram tomar conta do setor e quiseram desmantelar a Casa do Douro. Diziam que a Casa do Douro estava falida, que a Casa do Douro era um sorvedor de dinheiro. Veio-se a verificar que não é verdade. As auditorias feitas promovidas pelo próprio governo vieram a constatar que a Casa do Douro já pagou todas as dívidas a privados e a trabalhadores. Neste momento apenas tem a dívida ao Estado e veja-se a dívida da Casa. Não quero aqui falar sobre este assunto que mente sério e que vem há longos anos, mas só para deixar bem claro o seguinte: a situação financeira que a Casa do Douro chegou foi porque realmente, por ordens do Governo, há 20, 30 anos, intervinha nas vindimas e estava numa solução igual a esta. Quando havia vinho a mais, a Casa do Douro comprava, endividava-se para isso. Portanto, a dívida da Casa do Douro vem daí. Não estou a defender quem lá esteve, estou a constatar um facto. E por formação profissional, porque sou economista, terei a obrigação de estudar estes assuntos. Portanto, o vinho, a Casa do Douro congregou os problemas dos pequenos e médios viticultores. Quem não tinha, quem lhe comprasse o vinho, vendia-o à Casa do Douro. A Casa do Douro financiava-se para o comprar e o Estado foi a balista. Pronto. Neste momento, a dívida está paga. Com a avaliação do vinho e do património, fica segundo uma auditoria promovida pelo Ministério da Agricultura, sobram 115 milhões de euros. Portanto, a Casa do Douro, afinal, não é um novo banco, nem é um BPN, nem é nada disso. Acabou por pagar a toda a gente e ainda sobram 115 milhões. Quer dizer, de quem é esse dinheiro? De alguém há de ser, mas olha, pelo menos o Governo vai ficar satisfeito porque não vai ter que injetar mais dinheiro na Casa do Douro. Agora, com as eleições, quando realmente o PS reverteu a lei e bem, surgiu aqui um problema que a senhora Ministra não tem culpa, mas que foi apanhada na teia. Portanto, a nova lei 73 pôs a Federação, disse a Federação já não tem direito à Casa do Douro, ao edifício. Portanto, e a Federação continua, estamos em julho, e a Federação continua a morar na Casa do Douro. O que é errado. A Casa do Douro não é dela, tem que sair de lá. Primeiro ponto. Segundo ponto. A Lei 73, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, diz que a Federação não pode usar mais o nome Casa do Douro. Portanto, a Federação continua a fazer comunicados todos os dias e tem em cima a chancela de Casa do Douro. Há o arrepio da lei. É uma lei da Assembleia da República. Portanto, terceiro ponto, a lei diz que tinha que haver eleições na Casa do Douro em 150 dias, portanto até 31 de maio. E que o regulamento eleitoral seria aprovado pelo Ministério da Agricultura em 60 dias. Isto no dia 1 de janeiro. No dia 28 de fevereiro, efetivamente, o Governo cumpriu, e dou os meus parabéns à Sra. Ministra, e saiu o regulamento eleitoral dia 28 de fevereiro, exatamente no tempo limite dos 60 dias que a lei lhe dá. As eleições da Casa do Douro eram para o dia 15 de maio, perfeitamente dentro do prazo que a lei lhe dá. O que é que acontece? Houve o Covid, houve toda esta situação a que a Sra. Ministra é alheia e
adiou as eleições. E bem, pois se não podia haver ajuntamentos, as pessoas, acho muito bem. Entramos em estado de emergência e as eleições foram adiadas por via disso. Passámos de estado de emergência a estado de calamidade e o processo eleitoral foi adiado em via disso. Neste momento estamos em alerta, portanto já não estamos em nenhuma das situações anteriores e a Sra. Ministra entendeu revogar o regulamento que instituía, que regulava as eleições da Casa do Douro. Quer dizer, nós, falo por mim, temos a nossa candidatura pronta, somos candidatos, eu sou candidato a Presidente da Direção, tenho a nossa equipa formada, tenho os proponentes já assinaram, temos a candidatura completamente pronta, somos candidatos no Conselho Geral a 17 conselhos, estão todos os conselhos feitos, queremos entregar a papelada na Comissão Eleitoral e a Comissão Eleitoral acabou. Portanto, o regulamento foi revogado, quer dizer que neste momento, quando a Sra. Ministra afirmou há dias que o processo iria ser retomado, a nossa pergunta é, vai ser retomado quando? Com nova Comissão Eleitoral, com novos prazos. Agora, repare, primeiro era o Covid, agora vem as vindimas, depois vem a eleição depois vem as eleições presidenciais, mas quer dizer, não vai haver mais eleições? Porque há de haver sempre problemas. O que é que as vindimas têm a ver com as eleições? Diz a Sra. Ministra, para não perturbar o processo no Douro. O processo já está mais que perturbado. Vejam os viticultores com o coração nas mãos, sem saber o que é que vão fazer ao vinho que está nas uvas, ouvir as pessoas que lhe compram dizer que não o vão comprar. Isso é que é instabilidade. E querem ser ouvidos pela Ministra, querem ser ouvidos pela tutela, e ninguém as ouve porque não tem representantes. Porque a Federação é uma representação encapotada da produção. Eu peço desculpa que eu começo a me enervar com isto, porque eu tenho atrás de mim 16.500 vozes que dizem o que é que se vai fazer, o que é que nós vamos fazer. E isso preocupa-me de que maneira? Houve eleições para o Benfica, houve eleições para a Comissão Nacional do PS, há eleições para tudo quanto é sítio, e não há eleições para a viticultura, porquê? Mas, o que é que a Associação de Comerciantes de Vinho do Porto, é uma pergunta que eu faço até a título pessoal, o que é que a Associação de Comerciantes de Vinho do Porto tem a ver com as eleições para os representantes da produção? Ora, digam lá, quando o seu presidente, o Sr. Saraiva, reúne cá em baixo no Porto, com os seus representantes, fazem eleições, a produção não é ouvida. Quando a Ordem dos Médicos, os médicos elege o seu bastonário, não perguntam nada à Ordem dos Advogados. Porque é que há esta preocupação exacerbada da Associação de Comerciantes de Vinho do Porto com as eleições da Casa do Douro? Deixem lá os viticultores votar. Se votarem em mim, eu agradeço. Se votarem noutro indivíduo qualquer, eu sou o primeiro a pegar no telefone e a dar-lhes meus parabéns. Agora, ponham a mandar nos viticultores do Douro aqueles que o Douro escolherem. E isto a Sra. Ministra, que é uma democrata, que é uma pessoa que é do governo, que nos permitiu estar a discutir eleições, que haja em conformidade, caramba, é que tenham um bocadinho mais respeito pelo Douro. É isto. Vemos a preocupação, peço desculpa por ter que o interromper, queria fazer uma última ronda pelos os restantes dois oradores, e começava pelo Sr. Osvaldo. Não sei se tem mais alguma questão que queira partilhar connosco. Sr. Osvaldo? Sim, sim. O que é que eu poderei dizer? Tudo o que vocês disseram aí penso que seja 100% verdade, e o que eu gostava de deixar no ar, e quem estiver a ouvir, é que os nossos governantes se comprometessem, pelo menos a fazer o que dizem. Que dizem que vem para cá uns milhões, que vem para cá uns milhares, mas aqui às nossas contas não sequer chega a cêntimos. Por onde é que esse dinheiro desmantela-se direito a onde? Né? Eles falam em milhões, mas depois os agricultores, eu não conheço aqui agricultores que recebem dinheiro do Estado por nada. A não ser que eles têm que vender uva, têm que vender uma batata barata, e assim sucessivamente. Mas todos os dias, ouve-se entre milhões de euros, e os pequenos agricultores nunca conseguem pôr a vista em cima, né?
Portanto, resumindo, o que o Sr. Osvaldo nos quer dizer é que há dificuldade na pequena e média agricultura de aceder às ajudas, sejam elas quais forem. No âmbito da viticultura, no âmbito das ajudas diretas, no âmbito de todas as ajudas ligadas à agricultura. Presumo que seja isso. Sim? Então... Eu estava a dizer que é corretamente o que você está a dizer, é isso mesmo que eu quero dizer, é isso, pronto, por outras palavras, é eu. Muito obrigado, Sr. Osvaldo, muito obrigado. Isto é a visão de um agricultor, de um homem do campo, um homem que diariamente luta para poder sobreviver no âmbito da produção agrícola. É da batata, é dos cereais, é da vitivinicultura. De facto, temos aqui o retrato ao vivo da vida difícil de um pequeno agricultor. João Diniz, uma última abordagem que entendas fazer no âmbito do debate. Sim? Sim, senhor. Eu começo também já por agradecer a paciência e a atenção de quem esteve a seguir-nos neste debate, que pronto, é sempre importante dialogarmos, partilharmos reclamações, propostas, preocupações, esperança, partilharmos a esperança também, e desde logo faço o voto de que haja saúde. A saúde continua a ser, e então nesta altura da pandemia, uma prioridade, mas a alimentação vem logo a seguir. Mas para haver alimentos, para que a população se alimente, os alimentos têm que estar acessíveis e, em primeiro lugar, têm que ser produzidos. E a agricultura familiar, os pequenos e médios agricultores dão uma contribuição com trabalho abnegado, sacrificado tanta vez, resistente, para não dizer resiliente, que é um palavrão assim da moda. Portanto, o seu trabalho, e que continuaram a trabalhar estes meses duros, garantem uma boa parte dessa alimentação e, sobretudo, alimentação de qualidade. Portanto, dizer eu de propósito, e nisto há o Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa, a lei já tem tem praticamente 2 anos, mas continua a marcar passo. Não há verba nos orçamentos de Estado para concretizar o Estatuto da Agricultura Familiar Portuguesa, para dessa forma compensar a agricultura pelos bens públicos que produz, o ambiente, a ocupação do território, que se lá estivessem os agricultores, se houvesse muita agricultura familiar, não havia este desastre, essa tragédia dos grandes e violentos incêndios florestais, e estamos num verão quente e ventoso. Vamos ver, enfim, como é que isto vai evoluir. Haja esperança, apelamos para o São Pedro para que faça chover, que ainda é a nossa melhor garantia, portanto, neste caso da Covid e destas ajudas, nós estamos interessados, a CNA, em que isto não seja um fiasco, já que foi anunciado que alguma coisa também venha aos pequenos e médios produtores de vinho e aos vitivinicultores e da vinha. E, portanto, nós temos essa esperança, lutamos pela concretizar. Receamos que a senhora ministra, que muito recentemente fez 50 anos, também já esteja precocemente moca. Não ouça aquilo que se lhe diz com ouvidos de ouvir. E, portanto, que corrija estas ajudas, como nós já falámos, que outro tipo de ajudas mais eficazes para ajudar a produção nacional e a produção de vinho em especial. Portanto, a última mensagem que envio é que no Douro, e nesta situação que de facto anda a marcar passo, e isso não interessa aos milhares de pequenos e médios viticultores dourienses, que de facto, como dizia o Sr. Alexandre, precisam é que se resolvam os problemas e não que se adiem os problemas. Lembrar aqui que estes senhores que estão aboletados no edifício da Casa do Douro ainda, em novembro de 2014, arrombaram as portas do edifício da Casa do Douro com a cobertura do governo de então, em novembro de 2014,
arrembaram de madrugada as portas da Casa do Douro e ainda lá estão aboletados enquanto o edifício se degrada. Edifício bonito, histórico, da Casa do Douro, que é pertença, que é propriedade da Lavoura Douriense e não desses senhores que lá estão ilegitimamente, se não ilegalmente, aboletados há já demasiado tempo. Portanto, da parte da CNA, nós estaremos também no Douro, uma vez mais, no esclarecimento dos viticultores para que se unam em torno desta candidatura da Associação de Lavoura Douriense, de que falou o Sr. Alexandre, e ele é próprio candidato a presidente da direção da Casa do Douro, que há de ser eleito e quanto mais depressa, melhor. Mas também, e num nível mais geral, haja saúde, senhoras agricultoras, senhores agricultores, população em geral, haja saúde. A luta continua. Podem contar com a CNA e filiadas, com a nossa sementeira de trabalho e de luta, havemos de vir a colher os frutos desse nosso trabalho, dessa nossa resistência e da sementeira de esperança que todos os dias também gostamos de fazer. Muito obrigado e podem contar com a CNA. Obrigado, João Diniz. E antes de dar por terminado este debate, só fazer aqui 2 ou 3 apontamentos que podem, de alguma forma, resumir o que aqui fomos debatendo ao longo desta hora e meia, numa discussão que consideramos profícua e eficaz e esclarecedora para quem nos ouviu. É uma grande preocupação a distribuição das ajudas, das medidas Covid, pelos pequenos e médios agricultores. Desde logo, foi uma preocupação dos oradores e uma preocupação também das pessoas que connosco partilharam aqui algumas questões. Foi também preocupação as medidas transversais aplicadas à agricultura, provenientes da PAC, que tardam em chegar à mão dos agricultores. Em relação ao VITIS, considerou-se que é um programa importantíssimo para o rejuvenescimento do setor, a reestruturação da vinha e que as verbas continuam a ser insuficientes e sem critério. Ora são verbas com um valor significativo, ora são verbas alocadas que não permitem chegar às candidaturas apresentadas pelos pequenos e médios agricultores. Também foi fruto de intervenção de um agricultor que nos fez chegar a sua mensagem, que dificilmente os pequenos e médios agricultores são ouvidos. E, por último, dentro do âmbito da agricultura, de uma forma genérica, foi também realçado a valorização da soberania alimentar e do trabalho dos agricultores. Ao nível do Douro, mais propriamente dito, foi realçado a questão do benefício enquanto cota de mercado, enquanto número de pipas, e foi realçado também o valor da comercialização da pipa. Falou-se também, e é uma preocupação, das eleições da Casa do Douro, também corroborada por uma última mensagem que recebemos agora do Sr. José António Saraiva, que, de facto, considera que nada deve impedir a realização das eleições a curto prazo. Posto isto, resta-me agradecer a participação do painel, Dr. Alexandre, João Diniz, agricultor, Sr. Osvaldo Antunes, e informamos que este debate fica disponível no canal do YouTube da CNA. Agradecer também à equipe da CNA que esteve aqui connosco e fez todos os possíveis para que os meios técnicos funcionassem, ainda que tivéssemos tido um imprevisto e que o Sr. Osvaldo não conseguisse estar aqui connosco, pelo menos em termos de imagem, mas dentro daquilo que foi possível, conseguimos obter o seu depoimento através do telefone. E, para terminar, queria só dizer que
não deixem de acompanhar a atividade da CNA, sempre na defesa da agricultura familiar e de um mundo rural vivo. A todos, o nosso muito obrigado.